Olá pessoal, meu nome é Eduardo Berardo, eu sou cuteleiro profissional. Quero convidá-los a conhecerem o meu blog Berardo Facas Custom, onde publico fotos das facas que eu produzo, artigos técnicos de cutelaria e também vídeos como esse. Esse é o Berardo Responde número 4, um quadro específico que eu criei dentro do meu canal no YouTube para poder responder as dúvidas de colecionadores e cuteleiros iniciantes que têm mandado suas perguntas para uma conta de e-mail que eu criei especificamente para poder estar respondendo ao maior número de pessoas possíveis. O e-mail é berardoresponde@gmail.com. Mande as suas perguntas para lá. Eu sinto muito, não tenho como atender pessoas pelo WhatsApp, porque eu tenho outra carreira profissional. Eu sou policial militar, com muito orgulho, e não há tempo para que eu possa atender as pessoas, então achei uma forma de poder estar ajudando. E você que tem se sentido ajudado por esse trabalho que eu venho fazendo, eu peço que você também possa ajudar a outras pessoas, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, tá? Peço a sua ajuda para que a gente possa compartilhar conhecimento e expandir a cutelaria da melhor forma possível dentro do nosso país, tá bom? Esse é o Berardo Responde número 4, e eu queria, antes de mais nada, mandar um grande abraço para o meu irmão cuteleiro Lucério Santos, que fez uma menção num vídeo, num vídeo que ele produziu sobre as facas dele, e um cliente amigo, Murilo, muito querido, me mandou esse vídeo, esse link. Eu assisti, fiquei muito feliz com a menção do Lucério, que faz um trabalho lá muito dedicado, muito esforçado, muito honesto. Então, um abraço para você, Lucério, e muito obrigado pela menção respeitosa que você fez a meu respeito no seu vídeo, tá? Vamos às perguntas, pessoal. Hugo Teixeira Gomes, ele é cuteleiro de Divino, Minas Gerais, ele pergunta: posso usar alumínio para fazer a guarda de uma faca ou preciso usar aço? Hugo, eu jamais usaria o alumínio. Por quê? O alumínio é muito macio. Então, com o uso, a tendência é que ele vá se amassando e cedendo. Então, você faz a guarda, faz a furação, faz o ajuste da espiga na guarda e suponhamos que essa guarda sofra alguns impactos, o que seria natural no uso, da faca, numa queda, ou quando você estiver batendo alguma coisa para cortar, essa guarda pode sofrer algum impacto, pode se amassar e criar uma folga ali entre a espiga e a guarda, que não vai ser interessante, tá? Então, a minha recomendação é, de forma alguma, eu não usaria e não recomendaria a ninguém usar alumínio em parte alguma da faca, tá ok? Somente aço. Rodrigo Medeiros, cuteleiro de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, pergunta: Berardo, o que devo utilizar para impermeabilizar a madeira dos cabos? Rodrigo, eu já mencionei isso em algum dos meus vídeos. Eu não impermeabilizo, tá? A exceção seria quando você utiliza uma madeira estabilizada, que ela já por si só, pelo próprio processo de estabilização, ela passa a ser impermeável, tá? Eu não uso nenhum outro recurso adicional para impermeabilizar. Por exemplo, tem gente que gosta de fazer impermeabilização com verniz, tem gente que gosta de fazer impermeabilização com cianocrilato, que é a Super Bonder, externamente. Eu prefiro não fazer, respeito obviamente todo mundo que faça, claro, cada um tem uma técnica, um modo de trabalhar, mas eu não gosto muito de fazer. Por quê? Porque com o uso, com o decorrer dos anos, essa camada externa, ela vai naturalmente se desgastar pelo atrito com as mãos, e vai gerar uma falha ali. Então nós teremos uma boa parte do cabo brilhante por estar envernizado ou com cianocrilato, e aonde se desgastar vai ficar mais opaco. Eu acho que vai ficar um aspecto, não vai ficar bonito. Então eu não gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é dar o acabamento, lixar, depois eu dou polimento e passo o óleo nas facas, tá? Somente o óleo, e a madeira vai oxidando, naturalmente ela dá uma escurecidinha depois que o cabo está pronto, mas isso vai acontecer por inteiro num processo natural, e as facas penso eu que o cabo vai estar com um aspecto sempre
bonito, sempre bacana. Então, portanto, eu não faço nenhum processo de impermeabilização, exceto quando uso com grande frequência madeiras estabilizadas, tá ok? Outra pergunta do Anderson Tavares Vargas. Ele é apreciador de Goiânia, Goiás. Pergunta o seguinte: professor, como remover os sais de curtimento do couro para fazer bainhas? Anderson, não há como remover, tá? É um processo muito trabalhoso, muito complicado e no fim você não vai ter a certeza absoluta se essa remoção obteve 100% de sucesso ou não. O que eu te recomendo, ao invés de tentar remover o sal da bainha, é que você encontre um cortume que faça esse trabalho bem feito. Aí você vai ter menos trabalho e vai ter um produto com qualidade superior. Os cortumes que eu adquiro, minhas peles de couro para fazer minhas bainhas, nunca tive problema, tá? Já deixei faca na bainha por meses e meses continuamente e não gerou oxidação nenhuma nas lâminas, tanto facas de carbono quanto facas de damasco, o que mostra que são couros bem tratados. Então a minha sugestão para você é que não tente você remover o sal do couro. Procure um cortume que faça um bom trabalho, você não vai ter problema e nem trabalho extra com isso, tá bom? Rodolfo Meneghetti, ele é cuteleiro de Pompeia, São Paulo, pergunta: quais as dimensões para uma boa espiga de faca? A espiga deve ser temperada? Rodolfo, para as minhas facas de cozinha, normalmente eu faço espigas de 6,5 cm, 7 centímetros, é mais do que suficiente, tá? Mais do que isso, vai gerar somente peso extra na faca, o que não é interessante, especialmente para uma faca de cozinha, que não vai sofrer impacto, vai fazer cortes precisos e delicados, tá? Já as minhas facas de campo, eu já fiz faca de campo com 11 centímetros de espiga, que dá quase que a extensão completa do cabo, tá? E isso vai variar de acordo com o projeto. Especialmente as facas de campo, elas têm que ter uma espiga mais reforçada por dois motivos. Primeiro, porque ela vai sofrer muito impacto, tá? Ela vai cortar mediante impacto, você vai cortar batendo. E segundo, que a faca de campo, ela por si só é uma faca muito mais robusta, mais pesada. Então, normalmente você vai ter uma lâmina longa, mais robusta, ela vai ter muito peso para a ponta. É interessante que haja também um peso para trás para a faca ficar mais balanceada nas mãos, tá? Então, nesse caso, as facas de campo têm a dimensão da espiga na faca de campo tem uma missão dupla, além da resistência mecânica, de suportar os impactos, também a questão do balanceamento da lâmina, de ter um pouquinho de peso para trás, posto que era uma faca muito grande e muito pesada para frente, tá? Então, essas questões. Já as demais outras facas, não há um critério muito amarrado com relação à espiga, mas penso que aí uma espiga entre 7 e 8 centímetros, ela é excelente para qualquer tipo de faca praticamente, tá ok? A espiga deve ser temperada? Pergunta ainda o Rodolfo. Não, nunca. Eu vou explicar por quê. Não há nenhum ganho, nada que se justifique com a espiga endurecida, tá ok? O que eu penso a respeito é o seguinte: quanto mais macia essa espiga, mais é a capacidade dela absorver impacto sem fraturar. Tá? Não há nada que se justifique você endurecer a espiga. Por exemplo, se você for furar para pôr um pino no cabo atravessando a espiga, se ela estiver temperada, você não vai conseguir fazer isso, tá ok? Então a minha recomendação, não vejo razão alguma que se justifique a espiga ser temperada. Eu não tempero nenhuma das minhas espigas, tá ok? Um abraço. Ricardo Rocha, cuteleiro de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, pergunta: tenho dificuldade de fazer encaixes perfeitos das minhas guardas. O que você recomenda? Bom, eu recomendo 3 coisas. Primeiro, Ricardo, use limas novas, tá? Se a lima estiver muito desgastada, ela não vai comer com perfeição e o encaixe, portanto, não vai ficar bem ajustado. Segundo, use um bom guia de lima, tá? Não tenho nenhuma marca para te recomendar, existem algumas boas marcas no mercado, tá? Um pessoal que tem vendido aí. E terceiro é realmente a prática, tá? Sem dúvida, a prática constante vai te trazer perfeição muito em breve, tá? É importante que a gente aprenda a fazer uma técnica, já mencionei isso no vídeo que eu falo sobre desenvolvimento técnico na cutelaria,
e a gente precisa estar repetindo com constância para adquirir maestria naquela técnica, tá ok? Então a minha recomendação principal é essa. Continue praticando, que muito em breve os seus encaixes, os seus ajustes vão ficar muito melhores do que são hoje, tá? Esse é um processo natural e também não se estresse, não se cobre demais no estágio que você está na sua carreira, tá? Normal, no começo as facas não ficam como a gente gostaria, mas isso é fruto de uma habilidade, de uma dedicação que vem com os anos de trabalho, tá bom? Bruno Couto, ele é cuteleiro, não falou de onde, tá? Ele pergunta, Caldear 5160 com 1020 para pomos e guardas dá certo? Resposta, não. Não vai dar contraste, não vai ficar bonito. E o 1020 eu não recomendo para praticamente nada nas facas, tá ok? Exceto se você for fazer uma faca de carbono e quiser uma guarda de carbono, aí você pode usar o 1020, que ele tem uma resistência mecânica adequada para esse tipo de função. Mas fora isso eu não penso em mais nada para se usar o 1020, tá? Então acho que não é uma boa combinação. Hugo Teixeira Gomes, ele é cuteleiro de Divino, Minas Gerais, pergunta. Também a pergunta de Silvio Lumertz. Ele é de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, cuteleiro. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber como atribuir preço justo às minhas facas, de maneira que eu me respeite e que respeite o meu trabalho e que respeite o meu cliente. Olha, fantástica a sua pergunta, Hugo, tá? Muito boa pergunta, e é uma pergunta muito difícil de responder. Eu vou tentar mostrar alguns pontos. Primeiro, para que você possa aferir a questão do seu preço, veja na internet cuteleiros que estão num nível técnico semelhante ao seu e quais preços eles estão praticando, tá? Esse é um ponto bastante importante. Muitos cuteleiros, a gente já vi acontecer muito isso, tá? O cuteleiro, ele supervaloriza o trabalho dele. Então ele tem um trabalho que está numa determinada média em questão técnica, tá? E ele supervaloriza e acha que o trabalho dele tem que valer mais que o trabalho dos outros. Isso é uma armadilha muito perigosa, porque você vai ganhar fama de ser careiro no mercado, tá? E isso definitivamente não vai construir coisas boas para sua carreira, tá? O mestre Jerry Fisk, mestre cuteleiro, ele é Master Smith, ele é americano. Ele diz o seguinte: uma faca só não vende por dois motivos, tá? Ou você não está oferecendo o produto que o mercado quer, tá? Ou seja, você está fazendo um modelo, um design, um estilo que as pessoas não querem comprar, ou você está numa faixa de preço inadequada para aquele tipo específico de faca, tá? Então a minha recomendação é essa. Colocar preço no trabalho dos outros é muito complicado. Já tentei ajudar amigos e acabei atrapalhando-os, porque eu respeito muito o trabalho das outras pessoas, e já teve companheiros que chegaram em mim e falaram: Berardi, me ajuda a colocar preço nessa faca. Eu coloquei, como respeito muito o trabalho dos outros, coloquei um preço acima do que o mercado aceitava. Ele acabou não vendendo e acabei causando transtorno para esse amigo, tá? Mas óbvio que a intenção não foi essa. Eu simplesmente achava que a faca dele valia aquilo, tá? Mas estava meio desatualizado com relação ao preço de iniciante. Então a minha recomendação é: tenha bom senso, trabalhe na faixa mediana de mercado, vê o que o mercado está vendendo dentro do nível técnico daquilo que você tem produzido, que você não vai ter problema, tá bom? É muito importante a sua pergunta, muito pertinente e difícil de responder, tá? O Herbert Ingmar Klotz, ele é cuteleiro de Ponta Grossa, Minas Gerais. Ele pergunta o seguinte: posso usar arcadas dentárias de mamutes como cabo? São quebradiças? Herbert, pode. Muita gente usa. É um material que eu acho muito bonito. Tem cores vivas. É muito bonito, muito contrastante. E sim, são quebradiças. Mas isso creio que não impeça você de utilizar, tá? Ela tem uma densidade muito próxima de uma pedra. Então vai ser um problema se... Para furar, você vai conseguir furar, mas é bastante duro de furar. Tem que furar em baixa rotação, preferencialmente resfriando a broca para não queimar a broca. Vai ser um problema maior ainda se você tiver que fresar,
Dependendo da técnica que você for fazer. E sendo hidden tang, sendo talas, full tang, você vai ter que tomar cuidado, tá? Mas não vejo com extremismo de que você não possa usar. Tem bastante gente que usa e já vi facas lindíssimas com esse tipo de material. Eu particularmente gosto, mas não uso justamente pelo fato de ser quebradiço. Pode quebrar durante a confecção e depois de pronta, se a faca sofrer uma queda, tem grande possibilidade de quebrar também. Então, por esse motivo, eu prefiro não usar. Mas não vejo problema nenhum, tá? Tem muita gente que usa e acho que você também pode usar. Tá bom, Herbert? O Henrique Albertino, ele é cuteleiro de Rio Grande da Serra, São Paulo, pergunta: sou iniciante e não tenho catálogo de facas. É viável a criação de um catálogo físico de peças? O Henrique está me perguntando o seguinte: por exemplo, Berardo, se eu for vender aí 5 ou 6 tipos de modelos de facas diferentes, convém que eu tenha esses modelos fisicamente para que o cliente possa apreciar? Entendo eu, Henrique, que não. Por quê? Porque você não vai conseguir manter esse catálogo. Você vai fazer a faca, o cliente vai vir, vai ver e vai querer aquela, ele não vai querer esperar por uma outra, tá? Então, faça o que eu faço. Tenha um acervo digital com todas as suas facas fotografadas em diversos ângulos diferentes. De um tempo para cá também tenho feito breves filmagens, e isso dá subsídio suficiente para que as pessoas possam ver, conferir, apreciar suas facas e escolher por comprá-las, tá? Então eu acho que não é viável a que você confeccione um catálogo físico de peças. Acho que um catálogo somente de fotos, especialmente digital na internet, vai ser mais adequado para você, tá? Glauber Robson Martins, ele não me falou de onde é, o que faz, nem nada, tá? Glauber, não esquece aí, meu irmão. Ele pergunta o seguinte: como fazer a têmpera que permite que a faca seja dobrada na morsa? Ele se refere aqui ao teste de performance da American Bladesmith Society, onde nós temos que dobrar uma faca depois de alguns testes de potencial de corte. Nós temos que dobrar a faca até 90 graus, ela não pode quebrar, ela vai presa na morsa para essa dobragem, tá? Eu quero fazer um vídeo específico sobre isso, Glauber, mas eu vou te adiantar o seguinte: tão somente com têmpera seletiva, tá? Seja feita na forja, seja feita com uma liga que eu não sei dizer exatamente, eu sei que é carvão, argila e mais alguns outros produtos químicos que eu nunca utilizei, para fazer aquele ramon, ou seja, temperar somente o fio da lâmina e não temperar a parte superior, tá? Se você fizer uma têmpera full hard, ou seja, uma têmpera que vai endurecer a lâmina toda e fizer a destêmpera seletiva, é sobre isso que eu quero fazer o vídeo, tá? Vou fazer muito em breve. O que é isso? Colocar o fio da faca na água e trabalhar com um maçarico no dorso da lâmina. Isso vai baixar a dureza do dorso suficientemente para um uso convencional de faca. Por exemplo, uma faca de campo, você pode fazer isso, pode bater à vontade, ela não vai quebrar, mas a destêmpera seletiva, ou seja, o amolecimento feito com maçarico posterior à têmpera do dorso da faca, não é suficiente nem seguro para se fazer o teste de dobra de 90 graus da morsa, tá ok? Então não faça o processo de destêmpera seletiva. Somente a têmpera seletiva é suficiente para que você faça uma dobra e a faca não se quebre. Para isso é necessário que você tenha feito o processo de normalização adequado, porque a normalização adequa o tamanho do grão da faca. Se ela tiver com grãos crescidos, ou seja, frutos de uma normalização feita, via de regra, numa temperatura superaquecida, muito acima da faixa ideal, você pode dobrar, mesmo numa têmpera seletiva, na dobra a faca pode se quebrar, pode acontecer, tá ok? Então a resposta é têmpera seletiva, é o único caminho, tá ok? Vamos lá. Adilson Ramelo, apreciador de São Paulo, capital, pergunta: capitão, posso portar um carambite com até 10 centímetros de lâmina para minha defesa pessoal? Adilson, eu falei a respeito disso
no vídeo que se chama As Facas, as Armas e as Leis Brasileiras. Não tem como eu especificar caso a caso, tanto que nos comentários abaixo do vídeo você pode notar que muita gente me perguntou, me fez perguntas similares às suas, tá? É difícil especificar. Eu, como um policial militar, se eu estiver na rua, abordar alguém que tenha lá um canivete para sua defesa pessoal, se esse canivete não foi usado contra ninguém, tá lá quietinho no bolso do rapaz, se eu prenderia alguém por porte ilegal de arma, eu jamais. Mesmo porque a minha opinião pessoal, não falo aqui em termos de instituição policial militar, não tenho direito algum de falar em nome da instituição, estou falando como cidadão, e como cidadão tenho o direito de me manifestar, tá? Ainda, mesmo sendo policial militar, tenho obviamente esse direito de manifestar meu ponto de vista. Eu sou absolutamente contra essa falsa campanha do desarmamento que desarmou o cidadão de bem. Tá? Então, se eu abordar algum cidadão de bem, especialmente que eu puxar lá o DVC os antecedentes criminais e checar que a pessoa não tem passagem por furto, por roubo, por violência e está lá com um canivete no bolso, eu jamais prenderia uma pessoa numa circunstância dessa. Entretanto, o que eu estou falando não é uma regra específica. Tá? Então, se você está lá com o seu carambite no bolso, que obviamente é uma arma de defesa, tá? É uma faca, um canivete para defesa. Se você usar isso indevidamente, sim, você pode ser preso. Creio eu que a maioria dos policiais não o prenderia por estar com um carambite no bolso. Isso é regra? Não. Então eu te recomendo, assista lá o vídeo, as facas, as armas e as leis brasileiras, lá no meu blog, no meu canal do YouTube, e tire as suas conclusões, tá? O meu ponto de vista é esse, mas como eu falei, não é uma regra e não vale para todo mundo, tá ok? É somente o meu ponto de vista. O que a lei fala, eu expliquei lá que um martelo pode ser considerado uma arma dependendo da circunstância. Aqui na minha região nós temos minha região tem muita cana de açúcar plantada, e é comum você andar pela cidade e às vezes ver um trabalhador rural, um cortador de cana, com um facão de 60 centímetros de lâmina andando pela rua, ostensivamente, facão na mão. Tá? Você vai prendê-lo por porte de arma? Não. Obviamente que aquilo ali, naquela circunstância, está enquadrado num instrumento de trabalho do trabalhador rural, tá? Ok? Não é usado como arma. Em contraposição, eu posso pegar um cabo de vassoura, quebrar a ponta, pegar a lança e espetar e matar alguém. Vai ser uma arma? Vai ser uma arma. Tá? Então é difícil essa resposta. Peço lá que você assista e tire suas conclusões, tá ok? Francisco Alves Couto de Oliveira, ele é cuteleiro do Rio de Janeiro, capital. Ele pergunta o seguinte: papel vulcanizado entre guarda e cabo tem mesmo a propriedade de melhorar a aderência dos dois materiais? Resposta: no meu ponto de vista, não. Papel vulcanizado, pessoal, às vezes vocês veem alguns cabos com algumas montagens, tem lá um fiozinho negro, um fiozinho vermelho, tem várias cores, para dar um contrastezinho ali entre o cabo e a guarda. Acho até bacana, mas eu não vejo que tem essa função. Acho que a função é única e exclusivamente estética, tá? Dá um aporte estético na faca para quem gosta, claro. E ele pergunta também quantos milímetros os pinos precisam ter a mais que a largura do cabo para serem remanchados. Acredito que entre 1 e 2 milímetros, dependendo da espessura do pino que você for remanchar, tá ok? Então você vai precisar fazer experiência, faz um teste, deixa 1 milímetro para fora, faz na morsa, remancha, vê se 1 milímetro é suficiente, se não for deixa um pouquinho mais, remancha, até você conseguir definir qual a medida que exceda a largura do cabo é suficiente para você poder remanchar adequadamente, tá ok? Carlos Campos, cuteleiro de São Paulo, capital, pergunta: Berardo, é você quem confecciona suas bainhas? Encomendá-las a outro profissional depreciaria meu trabalho? Carlos, sim, sou eu que confecciono as minhas bainhas. Encomendá-las a outro profissional depreciaria o seu trabalho, o seu nome? De maneira alguma, tá? Nos Estados Unidos nós temos
muitos e muitos profissionais que vivem, se sustentam fazendo bainhas para cuteleiros, tá? Só que lá nós temos uma quantidade muito maior de cuteleiros custom, tá? E de modo que absorva, que gere trabalho suficiente para que esses profissionais possam viver disso. No sul do Brasil também nós temos alguns profissionais que vivem especificamente não só de fazer bainha, mas de fazerem outros artefatos, outros artigos em couro. Tá? Se isso deprecia, de maneira alguma, se você tem aí na sua cidade ou na sua região algum profissional competente que faça boas bainhas, pode fazer, de maneira alguma isso vai depreciar, tá? Pode fazer com tranquilidade, não vai depreciar o seu trabalho nem o seu nome, tá? Elias Maia, cuteleiro de Flores, Ceará. Elias Maia, o grande sortudo que ganhou o bloco sorteado do Guarim Gonçalves Neto. Ele pergunta: quando se trabalha com aço virgem, aço não reciclado, é usado somente o processo de desbaste ou é preciso forjar para melhorar a sua qualidade? Boa pergunta, Elias. Não é preciso forjar para melhorar a qualidade. Por quê, pessoal? Quando o aço vem, seja em lâminas, em barras, ou seja em barras redondas, em barras chatas ou barras redondas, as barras chatas, elas passam por um processo de laminação, e essa laminação é feita quente, e isso vai organizar as moléculas do aço, que a gente chama de fibras do aço, longitudinalmente, o que vai conferir resistência mecânica a essa lâmina. E as barras redondas, elas passam por um processo que se chama extrusão, tá? Ela vai ser compactada, esse aço quente é compactado e vai diminuindo de calibre até sair uma barra no diâmetro que o fabricante deseja, e isso também organiza as moléculas do aço longitudinalmente com relação à barra. Ele pergunta por quê? Porque as facas forjadas têm reconhecidamente uma excelente resistência mecânica, justamente pela organização molecular do aço ficar no sentido longitudinal à lâmina, e isso confere grande resistência mecânica a essa lâmina, tá? Então a minha pergunta é obrigatório forjar para melhorar a resistência da lâmina? Não, porque o próprio processo de fabricação vai proporcionar essa organização no sentido longitudinal, seja da barra chata, seja da barra redonda, tá? O que eu recomendo, aliás, não pode deixar de ser feito, se você for fazer uma faca com desbaste, por desbaste de aço virgem, aço comprado da fábrica, o ideal é que você faça ciclos aí de normalização antes de fazer a usinagem, tá? Porque muito provavelmente essa lâmina, essas barras podem vir com dureza residual, com resistência mecânica advinda do processo de fabricação. Então faça a normalização para que você possa ter um bom resultado na sua faca, e entendo eu que não é necessário forjar, tá? Uma pergunta já na mesma sequência. Diego Francisco, cuteleiro de Ceará, pergunta: qual a diferença em termos técnicos de uma faca forjada e de uma faca feita por desbaste? Isso que eu acabei de falar, tá? Normalmente, no passado se tinha uma certa distinção, quando começou a crescer, nos anos 80, nós tínhamos muito as facas 70 e 80, né? As facas feitas por desbaste. Em 1973, Bill Moran redescobriu a técnica de confecção do damasco. Ele é americano, já falecido, um Master Smith, queridíssimo pelos cuteleiros do mundo todo, tá? Uma pessoa fantástica, tive amigos que conheceram ele pessoalmente antes de morrer. Ele morreu em 2012, tá? Ele redescobriu a técnica de fazer o damasco. Eu explico isso no vídeo que eu falo sobre damasco, que está no canal do YouTube também. E isso deu um boom na faca forjada, tá? Até então se fazia muito mais faca por desbaste e quase ninguém forjava. E o redescobrimento do damasco deu um boom no mercado e no pedido por facas forjadas. Então por algum tempo se pensou desmerecidamente nas facas feitas por desbaste. Pessoal, eu não tenho isso,
tá? Para mim, uma boa faca é uma boa faca, não interessa necessariamente o processo pelo qual ela foi feita, se ela obedecer os critérios técnicos para chegar naquele fim, tá? Então, não vejo diferenças técnicas, acho que ambas podem ser excelentes facas e acho que ambas podem ser facas porcarias, depende da apreciação técnica que o cuteleiro teve na confecção, tá? Então, essa a minha recomendação, que você pesquise a respeito do cuteleiro, do conhecimento técnico que ele tem, para poder asseverar se a faca é boa ou não, independentemente de qual processo ele adotou, por desbaste ou por forjamento, tá bom? Pessoal, vou terminar por aqui, o vídeo já está com 30 minutos e eu tenho tentado não exceder esse tempo e tento também responder o máximo de perguntas possíveis, tá bom? Inscreva-se no meu canal do YouTube. Você que tem sido ajudado, pessoal, peço encarecidamente que você repasse conhecimento, compartilhe o vídeo. Por quê, pessoal? Pense assim, um novo cuteleiro formado numa cidadezinha lá no interior do estado X trará novos clientes para o mercado que vão conhecer esse cara lá, vai comprar a faca dele por algum tempo e depois de algum tempo vai estar comprando de você, de mim, de outro, enfim, isso ajuda a todo mundo. Então nós precisamos divulgar a cutelaria. Muita gente não entende. Berardo, por que você faz vídeo e explica suas técnicas? Justamente por isso. Quantos mais cuteleiros tiverem, mais clientes terão. O Brasil é praticamente inexplorado em termos de clientes, tá? Nós não exploramos nada do potencial que o país tem. Então, quantos mais clientes, cuteleiros tenhamos, mais clientes teremos, tá? E isso vai ajudar todo mundo. Compartilhe, inscreva-se no meu canal do YouTube e visite o meu blog Berardo Facas Custom. Lá você vai ter muito material para pesquisa e belíssimas facas para você poder apreciar, tá bom? Um abraço e que Deus abençoe a todos vocês.